Já parou para pensar quem fiscaliza o governo por dentro? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada de perto na máquina pública para entender a auditoria, que é basicamente o sistema que garante que o nosso dinheiro está sendo bem usado. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender o que é esse cão de guarda do governo. Depois, a gente passa pelos 3 papéis principais dele: o avaliador, o consultor e o investigador. E para fechar, vamos ver o que garante que todo esse processo seja imparcial, a tal da objetividade. Então vamos lá. O governo, a gente sabe, é uma estrutura gigantesca, super complexa. Com tanto dinheiro e poder em jogo, como é que se garante que tudo está funcionando direitinho? É aí que entra esse sistema de controle de qualidade interno. Essa é a grande questão, né? E não é só sobre pegar quem desvia dinheiro, não. É sobre garantir que cada centavo do imposto seja usado da melhor forma possível com eficiência. A resposta para isso está numa função que opera bem nos bastidores do poder. E está aqui a resposta: a auditoria interna governamental. Presta atenção em 2 palavras aqui que são chave: independente e objetivo. O trabalho não é só ficar apontando o erro, mas sim, de forma ativa, agregar valor e melhorar as operações. A ideia, no fundo, é construir um governo melhor. Vamos então para a primeira grande função do auditor, a avaliação. Dá para pensar nisso como um check-up médico completo de um órgão público. O objetivo é fazer um diagnóstico mesmo, para ver se a saúde da gestão está em dia. O ponto central aqui é a opinião independente. O auditor não acha nada, ele coleta dados, ele analisa as evidências e, com base nisso, emite um parecer técnico. É como se fosse uma nota na escola, só que uma nota baseada 100% em fatos. E esse check-up pode ter 3 focos diferentes. O financeiro vai lá e confere se as contas fecham. O de conformidade verifica se as regras do jogo estão sendo seguidas à risca. E tem o operacional, que é bem interessante, que avalia se uma política pública está de fato funcionando na prática e sendo eficiente. Agora, a segunda função. Se a avaliação é o diagnóstico, a consultoria é como se fosse o tratamento. Aqui, o auditor atua mais como um especialista, um conselheiro, ajudando a criar um plano para melhorar a gestão. É um trabalho bem estratégico. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, a consultoria é pedida pelo próprio gestor. Sabe, ele percebe que tem um problema ou uma chance de melhorar alguma coisa e chama a auditoria para ajudar a encontrar soluções antes que vire uma crise. Certo, a diferença pode parecer pequena, mas na verdade ela é fundamental. Uma função é mais reativa, a outra é proativa. Uma é meio como um juiz, a outra é mais como um parceiro. Vamos ver exatamente como isso funciona na prática. Olha, essa tabela resume tudo perfeitamente. Na avaliação, é a própria auditoria que decide o que vai investigar, com base em análise de risco. Já na consultoria, é o gestor quem vai lá e pede ajuda. Dá para ver como o propósito, o planejamento e até o relatório final são completamente diferentes em cada um. E agora, a gente entra no modo detetive. A apuração acontece quando aparece uma suspeita de irregularidade. É nesse momento que o auditor veste o chapéu de investigador para ir a fundo e descobrir o que realmente aconteceu. E aqui está talvez a distinção mais crítica de todas. Um erro acontece sem querer, foi um descuido ou uma interpretação errada da regra. Já a fraude é intencional. Existe a vontade de enganar para levar alguma vantagem. E isso muda completamente o rumo da investigação. E uma investigação de fraude não é uma coisa aleatória, não. Ela segue um processo bem rigoroso. Começa com uma análise preliminar da denúncia, aí passa por um planejamento cuidadoso, depois vem a coleta de provas, a comunicação do que foi encontrado e, por fim, um monitoramento para garantir que as correções necessárias foram feitas. Para fechar, chegamos na base de tudo isso, porque, nada disso funcionaria se o auditor não fosse imparcial. A objetividade não é só um detalhe, é o alicerce que sustenta toda a credibilidade do sistema. Essa frase deixa tudo bem claro. São os 2 lados da mesma moeda. A independência é estrutural. Quer dizer, a auditoria não pode estar subordinada a quem ela fiscaliza. E a objetividade é a atitude mental, a postura do auditor. Sem isso, o trabalho todo perde o valor. E essa objetividade precisa ser protegida o tempo todo. As ameaças são muitas, viu? Pressão política, ter que auditar o trabalho de um amigo, avaliar uma área onde a pessoa já trabalhou antes, ou até mesmo os nossos próprios preconceitos. Tudo isso pode contaminar o julgamento. Por isso que as regras são tão rígidas. E olha só um exemplo bem concreto dessa proteção.
Um auditor precisa esperar 24 meses, 2 anos inteiros, antes de poder auditar uma área onde ele já trabalhou. É tipo uma quarentena obrigatória, para garantir que o olhar dele vai ser totalmente novo e imparcial. No fim das contas, é isso. Todas essas funções, avaliação, consultoria, apuração e todas essas regras de objetividade formam um sistema bem complexo, mas com um único objetivo: construir e manter a confiança da sociedade no governo. Fica a reflexão, então. Esse é um trabalho que é quase sempre invisível para o cidadão comum, mas o impacto dele está em toda parte. Na qualidade da escola do bairro, na condição da estrada que a gente pega, na eficiência do hospital público. É um mecanismo silencioso, mas que é absolutamente essencial para a democracia.